moderno. É o futebol no qual os times ocupam os espaços do campo, o jogo mais compacto, com mais intensidade. Mas será que isso é moderno mesmo? Vejam o que o João Saldanha falava no fim dos anos 60. Aqui no Brasil, a novidade, tem um idiota que escreveu isso outro dia, eu até sacanei, sou obrigado. A novidade do líbero, minha Nossa Senhora. Um técnico chamado Raplan, na Suíça, em 1925, devido à modéstia e à debilidade do futebol na Suíça, é até hoje, tudo eles ganham da gente, mas é muito fraco. Não forma, não vai na Copa do Mundo. O cara achou de tirar um lá da frente e botar de sobra. Atualmente, a preparação física é indispensável. O cara tem que saber se posicionar em qualquer lugar do campo, onde ele estiver. Como atacante, como defensor, como isso, como aquilo. Acabou completamente aquele futebol estático. Um goleiro, 2 backs, 3 altos, 5 linhas. Não, sai daí, aqui é minha posição, que isso não tem mais. Na verdade não é bem fim dos anos 60, é um pouco mais. São trechos de entrevistas que o Saldanha deu ao longo da vida. Mas se ele falasse isso hoje, a gente já está falando em futebol moderno, hein? Não, mas sem sombra de dúvida, é. Se você vê jogos antigos, tem uma série de lendas sobre a lentidão do jogo, que ninguém marcava ninguém. Aí se você realmente vê a partida, nos melhores momentos, ou que se fala sobre as partidas, você vê que as pessoas marcavam muito. A final da Copa de 70 foi lenta. Bom, era na cidade do México, é alto. A Itália vinha de uma semifinal com a Alemanha destruidora, o Beckenbauer termina com aquela vírgula quebrada numa tipóia. O Brasil administrando aquilo, tinha se preparado fisicamente bem, né? O Saldanha está na origem daquele time ali. Então é um jogo específico, não dá para tirar por todos. Alguns são correria, final da Copa de 58. Assistia Clodoaldo, tu tá assistindo o futebol moderno. Sim, bem lembrado. E é um cara que, diante dos outros colegas de seleção de 70, é menos lembrado. Mas o Clodoaldo é um cracaço. Cracaço de bola. É porque ele jogava com outros craques de bola. E era muito discreto. Então eu já lanço a pergunta aqui para vocês, internautas. Quando nasceu o futebol moderno? Para mim nasceu quando o jogo foi inventado. Bom dia da Pieve, que eu não dei ainda. Bom dia, Tim Vickery. Bem-vindo ao Redação, tudo bem? Tudo, muito obrigado. Que personagem fascinante, né, João Saldanha. Eu fico pensando o que ele ia pensar do futebol brasileiro hoje em dia, quando virou tipo uma indústria de exportação, né? Saldanha, eu acho parte do fascínio de Saldanha é uma ideologia internacional, global, também com discurso nacionalista. Sim. Então, como essa contradição, como isso ia se aplicar aos desenvolvimentos de hoje em dia? Quando o futebol brasileiro está inserido, estou falando de futebol de clubes, está inserido no mercado global como produtor de matéria-prima, é pouca coisa mais. Como ele ia reagir a isso aí? Quem sou eu para falar em nome dos outros? Muito menos em nome de quem já morreu. Mas eu arriscaria dizer, Xará, que o Saldanha não ia separar o futebol do resto do país. Até porque ele via as coisas como um todo, não? Como um todo. E ele sempre dizia que futebol não tinha nada a ver com o ópio do povo, né? Que futebol era arte popular. E ele sempre, brilhantemente, eu acho que ele sempre conseguia misturar futebol com a vida cotidiana ali. Quer dizer, então o cenário do país estava sempre no pezinho das colunas do João, né? Quer dizer, eu lembro do atentado do Rio Centro, por exemplo, que a ditadura dizia que no famoso Puma tinha uma abertura 4, 5 dedos no vidro, e aí quiseram inventar que tinha sido um atentado provocado pela esquerda. Aí o João vai e diz assim, só se for um cara do Globetrotter, né? Acertar a bomba dentro do Puma nessa. Então ele fazia essa análise de conjuntura e brilhantemente, assim, numa linguagem que todo mundo entendia, né? O João hoje certamente seria imbatível com Twitter, Facebook, internet, batendo nos adversários como ele batia, dinamite puro o tempo todo. O João Saldanha, como a gente vê no seu documentário, era um apaixonado pelo Botafogo. Sim. Né? Então, ele faz parte da história do Botafogo, ele faz parte da história da seleção brasileira, ele disputa como treinador as eliminatórias para a Copa de 70, com as feras do Saldanha, depois o Zagallo assume o time, então ele está na história da seleção, na história do Botafogo, na história da política brasileira, porque ele foi um militante
do Partido Comunista, um militante muito ativo, inclusive, e também ele está no imaginário da imprensa esportiva como um dos maiores cronistas da nossa história. Como nasce a sua ideia de fazer esse olhar sobre João Saldanha? Você parte de que ponto de vista? Você parte do escritor? Você parte do jornalista? Qual é a sua ideia para fazer um documentário e um livro sobre o João Saldanha? A primeira assim, ideia era reconstruir a imagem do João. O João sofreu. O João foi o jornalista mais popular da época dele, disparado, né, principalmente depois da Copa de 70, quando sai da seleção e vai comentar na Globo. Então era Globo, Rádio Globo e jornal, quer dizer, então era a audiência enorme. Mas nos últimos, digamos, 5, 6 anos, a imagem do João foi tendo um desgaste mesmo. Essa coisa do mitômano, tinha gente que achava que ele estava comentando o jogo bêbado e tal, e não era nada disso. Ele tinha um problema de insuficiência respiratória gravíssimo desde o tiro que levou em 49 a queima-roupa num congresso da UNE. Então a minha ideia era reconstruir e justamente investigar esses detalhes. O João teve na China, não teve. O João teve na Normandia, não teve. Quer dizer, que tipo de personagem era esse? E aí, quer dizer, ficou muito claro o seguinte, quer dizer, o João Saldanha do futebol, as pessoas da época conheciam muito. Agora, existia um outro, que era justamente o comunista, ativo, desde que o cara que saiu da juventude foi até o Comitê Central do partido, participou de guerrilha no norte do Paraná, Porecatu, organizou a primeira greve de São Paulo, chamada Greve dos 300 mil, foi preso várias vezes, desde usou criança, 3. Né? Porque Sim, ele era neto e filho de revolucionários no Rio Grande do Sul, e ele, desde criança, já tinha um papel, né? Desde criança convivendo com revolução em casa, porque o pai era líder Maragata, né, lenço vermelho e tal, então convivia com arma para lá e para cá, ia para o exílio, atravessava a fronteira, carregava a arma para o pai, depois escondia no armário, aquelas coisas todas. Então o João é um personagem assim, dramaticamente, eu sempre digo, completo, ele tem tudo no João, né? João viveu pelo mundo afora clandestino, fugindo da polícia, usou 3 codinomes pelo menos, Siqueira, Souza, Macedo. Ele aprontava o diabo, ele era o cão, era a fera. E ontem vendo o documentário, revendo o documentário, fiquei pensando se temos algum paralelo hoje, para quem não viveu, para quem não conhece o personagem, se dá para comparar o João Saldanha com alguém hoje na vida brasileira. Não achei ninguém, né? Não, o personagem como um todo não. Vendo as imagens dele, até eu me lembrava de um personagem que tem uma ligação lateral com o futebol, que é um filósofo, escritor francês nascido na Argélia, chamado Albert Camus, que morreu em 1960. Fisicamente parecido com o João, é um cara que lutou realmente na resistência francesa contra a invasão dos nazistas na Alemanha, era filósofo, romancista, goleiro, né? Nada me tira da cabeça que aquela filosofia dele bastante deprimida nasce indo buscar uma bola no fundo do barbante, né? Uma coisa assim. Então, um personagem assim, mas no Brasil de hoje, na verdade, é raro no mundo, né? Talvez alguns discípulos do Saldanha na crônica esportiva, mas como personagem de vida assim, não tem. É um personagem de seu tempo. Você chegou a trabalhar na mesma redação que ele, no Jornal do Brasil? Sim, eu entrei, convivi os últimos 3 anos de vida do João, né? Eu trabalhava na editoria de esportes, ele na editoria de esportes, eu na de cultura. Houve um momento numa rearrumação da redação que as duas ficavam muito próximas. E era sempre, chegava ali e ficava escutando o João fazer a resenha fora da escrita, né? Agora, o episódio que eu mais me lembro dele tem a ver com essa militância política do qual o André falava ainda há pouco. Era um episódio em que o dono do jornal queria diminuir os salários por conta de uma crise econômica que acabou tragando o Jornal do Brasil. E aí vários setores da casa já tinham topado a redução do salário pela manutenção do emprego, pelo carinho, pela empresa. E aí a redação fez uma assembleia no Bandejão, na Avenida Brasil 500, onde hoje é o Instituto de Traumatologia, aquele prédio ali perto da rodoviária do Rio de Janeiro. E a redação ficou contra a redução de salário, embora alguns setores topassem. E eu me lembro do João se levantando e fazendo um discurso com toda a experiência de reuniões e assembleias de PCBão, contra a diminuição de salário. Ele não foi o estopim da diminuição, já havia um movimento, mas o discurso dele era um negócio assim, não dava para ficar a favor de diminuição de salário depois de escutar o Saldanha. Então era esse personagem ali, eu era de Copacabana, então ele tinha uma ligação com Copacabana, como Sandro Moreiro, como Helena de Freitas,
antes dele, uma turma ali mais ou menos da área em que eu fui criado. Então eu sempre vi o João meio de longe, assim, com admiração. E entrar ali no caderno de cultura, podendo pegar, antecipar mais ou menos o que o João escreveria no dia, publicaria no dia seguinte por conta do que ele chegava falando, era diferente de escutar apenas pelo radinho as resenhas que ele fazia, né? Copacabana, que foi ali o primeiro time de futebol que o João jogou, o famoso time do Neném Prancha, né? Que inspirou tantas frases para o João, uma figuraça lendário, né? E segundo o Doc, jogava direitinho, né? Jogava direitinho. Jogava direitinho, na praia ou no campo. Não era cracaço, mas batia bem. A gente tem alguns jornalistas muito atuantes que chegaram a trabalhar com o Saldanha na nossa imprensa. Então, por exemplo, eu sei que o Washington Rodrigues, o grande Apolinho, está assistindo aqui ao Redação. Apolinho, beijo para você. O Apolinho trabalhou com o Saldanha, dá depoimentos no documentário. O Paulo César Vasconcelos, nosso comentarista que está voltando da Rússia, chegou a trabalhar com o Saldanha na editoria de esportes do JB. E o Paulo Einstein, hoje um dos nossos narradores, é um cara crucial nessa trajetória, porque ajudou o Saldanha a praticamente fugir doente do Brasil, porque ele não tinha condição física de trabalhar na Copa de 90 na Itália. Ele vai em cadeira de rodas, né? E o Paulo está, então, na manchete, é um dos jornalistas que ajudam o Saldanha. Ele é Alberto Léo. E o Alberto Léo, né, que já nos deixou, a cumprir esse último desejo, digamos assim, né? E morreu trabalhando, né? Morreu trabalhando, foi o último trabalho dele na Copa de 90. Ô Tim, você, imagino, conheceu o João Saldanha quando veio morar no Brasil, né? Imagino que na Inglaterra você não tinha ouvido falar ainda desse personagem. Porque a seleção de 70 é um mito lá também. Então ele é conhecido lá como o elemento que formou, que classificou o Brasil. E também, logo antes da Copa de 70, a capitã da seleção inglesa, Bobby Moore, ficou preso em Colômbia, Bogotá, com acusação, eu acho totalmente falso, de ter levado coisa de loja no hotel. Esse Saldanha, que eu acho que falava várias línguas, falava inglês, ele entendeu desde o início que isso era uma tipo armação que era comum lá. Então ele tem um papel ajudando o Bobby Moore naquela história. Então ele tem nome lá. Mas qualquer coisa lá ligado à seleção de 70 tem nome. E isso, para mim, leva a ter uma pergunta fascinante. Agora, eu entendo 70. O Brasil passou pela Inglaterra na Copa de 70. Não somente por isso, mas pela beleza do... se lembra? Isso foi somente a segunda Copa lá, transmitido ao vivo. As imagens, pensa nas imagens. Até hoje em dia você fica arrepiado com as imagens de México. Imagina naquela época, a novidade disso aí. Se não me engano, a primeira televisão que a gente teve em casa, eu estava com 5 anos. Eu acho que meu pai comprou preto e branco só para assistir aquela Copa. Eu tenho vagas lembranças disso. Imagina em cores. Imagina como era exótica, né? Um dos nossos técnicos mais famosos na época, Malcolm Allison, mais progressivos, no dia, depois de trabalhar com a televisão no final, ele passou a noite na Embaixada do Brasil fazendo festa. Então, qualquer coisa ligada àquela seleção é tipo lenda lá, que me conduz a ter a pergunta, será que o Brasil ia ganhar aquela Copa com João como técnico? E neste momento, eu acho que a gente tem que separar o político do futebol. Né? Porque, politicamente, houve uma coisa depois de Saldanha bom, Zagallo ruim. Né? Saldanha da esquerda, Zagallo de ditadura. Que é injusto, eu acho que com Zagallo. Com Zagallo. Claro. É injusto com Zagallo. Eu acho que a gente subestima o meio, por causa disso, às vezes, subestima muito as mudanças que Zagallo fez para aquele time. Ele mudou totalmente o cara do time. Eu lembro, tipo, mais que 10 anos atrás, eu fui no fundo com o Zagallo como isso. E Zagallo aceitou que aquele time era, tipo, o pioneiro de 4-5-1. Né? Porque a ideia mãe daquele time, as ideias mãe, só Tostão fica na frente da linha da bola. Todo mundo foi futebol muito moderno. Muito moderno. Mas com Saldanha não ia ser assim.
era muito aberto com 4-2-4, com 2 pontos abertos. Não tinha Clodoaldo, não tinha Rivelino, né? Não tinha espaço. Então, eu vejo time de Saldanha bom para classificar contra os adversários naquela época na América do Sul muito fracos. Mas eu não vejo aquele time ganhando a Copa. Eu acho que Inglaterra, por exemplo, teria sido muito mais forte, porque o Brasil seria aberto demais. Mas eu acho que ele mudaria. Eu tenho convicção de que o João mudaria. Mas ele eu vou guardar esse um assunto time para 70 para depois do programa, porque o material do filme é muito bom. Posso Diga. acrescentar só 2 coisinhas, né, pegando carona nisso que o Tim falou. Existiu, né, já faleceu um historiador marxista inglês chamado Eric Hobsbawm, e ele tem um livro sobre o século XX, e ele tem uma frase num livro de história do século XX sobre a seleção brasileira de 70. E ele diz que quem quer que tenha visto a seleção brasileira de 70 jogar sabe que o futebol pode ser uma forma de arte. Aí continua o assunto, né? Outra história, ele mete essa frase lá. E a outra é uma lembrança aqui, na hora de falar de jornalistas esportivos que trabalharam com Saldanha, é importante lembrar o Tostão. O Tostão, eu acho que é um dos herdeiros do Saldanha, isso, é verdade. em questão de estilo, inclusive, uma simplicidade, assim, enxergar o jogo sem firulas, sem cientificismos, né? É uma das homenagens que ao Saldanha, no presente momento, é a edição das 100 melhores crônicas dele, né, feita pelo Livro de Futebol. E os 2 prefácios, um é do Tostão falando da gratidão que ele tem ao Saldanha, e o outro é do Juca Kfouri, que eu também acho que é um cara que também é um tributário do Saldanha. 2 herdeiros. 2 dos herdeiros do Saldanha. Bem escolhidos, né, além das Perfeito. crônicas, os prefaciadores.